o presidente da Câmara eleito, agora no dia 1º, o vereador Adilson Júnior. E essa é uma oportunidade, como eu sempre comento, né, de abrir espaço para as cidades da Baixada e a população, os ouvintes internautas, conhecerem os seus representantes. O vereador Adilson Júnior, que está na política desde 2008, retorna à presidência da Câmara. Vamos falar sobre esse tema, sobre os desafios do Legislativo Santista, mas antes, bom dia, meu amigo Adilson Júnior, tudo bem? Bom dia, Douglas. Que alegria estar aqui, satisfação estar aqui na CBN. Grande abraço a você e aos nossos ouvintes. Vou tratá-lo assim, né, até pela nossa amizade, retornando ao Legislativo na cidade de Santos, como presidente da Câmara de Santos, você já esteve à frente, e isso traz sempre uma grande responsabilidade, porque a gente vê o chefe do executivo, ou seja, o prefeito, nesse caso o Rogério Santos foi reeleito, e o chefe e o presidente do Legislativo Santista. E eu conversava agora há pouco, inclusive você chegou até, ficaram conversando, acho interessante isso, com o presidente Mário Lúcio do Guarujá. E eu fiz uma pergunta, Mário Lúcio, que eu vou refazer a você, presidente Adilson Júnior. Toda a iniciativa e toda a transformação do município, esses projetos necessariamente eles passam pelo legislativo. Então, essa responsabilidade que as câmaras municipais, não é diferente em Santos, têm, e a condução desses temas através da presidência do legislativo. Sem dúvida. Eu acho que as grandes transformações, né, Douglas, que vêm acontecendo na nossa cidade de Santos nos últimos 4 anos, nos últimos 8, 12 anos, ou seja, né, na transformações, para a gente não se alongar muito, elas passaram pela Câmara, né? A nova entrada de Santos foi um financiamento que teve que ter aprovação da Câmara de Santos. Agora o Parque Palafitas, que é o primeiro programa de inserção urbanística, ou seja, e que as pessoas vão ter o direito da casa própria no mesmo habitat, né, na mesma área geográfica que elas vivem, que ela tem o seu convívio, e de uma forma inédita no Brasil, financiamento que teve que ter aprovação da Câmara, ou seja, a aprovação do orçamento, a nova Ponta da Praia, esse novo modelo, por exemplo, de contrapartidas, foi uma legislação aprovada, aprimorada pela Câmara, ou seja, as grandes transformações que a cidade vem passando e passará são projetos que são encaminhados pelo Executivo, pelo prefeito e teve a participação da Câmara, seja não só na aprovação, mas às vezes no aprimoramento, no aperfeiçoamento dessas legislações. Seja o Legislativo, ele é sempre muito atuante na transformação de uma sociedade, né? Claro que por vezes, e você sabe muito bem disso, teve essa experiência, nem sempre as pessoas reconhecem que a Câmara teve este papel. É verdade. Ainda é um passo distante, né, para falar em comunicação, já que estamos aqui no Talvez veículo pela de falta de comunicação. participação popular. Sem dúvida, acho que sim, né, a gente percebe isso, infelizmente ainda não mudou. A participação se dá quando, alguma coisa vai atingir diretamente aquela uma particularidade, aí as pessoas participam. Mas do todo, seja nas audiências que nós temos que promover, por exemplo, do orçamento, né, por exemplo, da lei de diretrizes orçamentárias, que é obrigado a fazer uma audiência pública, as pessoas não participam. Eu não culpo as pessoas, é claro, porque são temas, às vezes, distantes e de pouco conhecimento. E a Câmara dá publicidade para isso? Tenta, de alguma forma, né? Eu dei, na minha primeira passagem, tentei ampliar essa participação popular, né, em 2 ações concretas. A primeira, hoje a gente tem a publicização dos nossos atos em rede aberta, né? Por muito tempo a gente foi cerceado, não a gente foi cerceado, mas talvez as pessoas foram cerceadas de ter acesso, porque era só por uma TV a cabo. Ou seja, né, nem todo mundo tinha aquela possibilidade. Hoje, já há alguns anos, já estamos aí quase 5 anos, vamos entrar no 5º ano, que você acessa por um canal aberto de televisão. Qualquer pessoa com uma anteninha, TV digital, acessa. E a segunda ação foi que a gente pudesse também comunicar através dos veículos de comunicação na compra de inserções publicitárias, por conta do contrato de agência de publicidade. Ele findou, né, o seu 5º ano. A Câmara ainda está, infelizmente, sem, mas a gente já startou esse processo para recontratar, né, através de um processo licitatório, uma nova agência. E o que a agência faz? Prestação de serviço. Na verdade, faz informes
para a população daquilo que está acontecendo no âmbito do legislativo. Penso que essas ações, que foram continuadas nos presidentes que me sucederam, ele de alguma forma estreitou mais esse relacionamento e, mais do que isso, levou ao conhecimento das pessoas talvez aquilo que elas não tinham conhecimento por parte da Câmara de Santos. Presidente Adilson Júnior, eu tenho ouvido muito aqui na cidade de Santos, de alguns candidatos, alguns eleitos, outros não. Foi uma eleição difícil, não, nossa, foi dificultoso, não é bem assim, hoje o eleitor está meio arredio. Mas, em cima desses comentários, eu vi que o presidente teve aí um ganho no número de votos se comparado à última eleição. Sim. O que o presidente acredita que foi importante para esse aumento da sua votação numa eleição onde tivemos um grande número de abstenções? Sabe, Douglas, de fato é muito desafiador e nos enche de mais responsabilidade, né? Eu caminhando aí para o meu quinto mandato, iniciando agora meu quinto mandato, talvez seja natural que nós percamos votos ao longo de um período, ou seja, o que a gente fala do desgaste político, Perfeito. não é? E realmente foi uma surpresa positiva, é claro, para nós, para toda a equipe, para as pessoas, ou seja, a gente avançar para o quinto mandato e, mesmo assim, aumentar não só o número de votos reais, né, o voto ali na urna, mas o percentual. E mais do que isso, da ampliação dos votos nos mais diversos setores da sociedade. Você sabe, né, a minha origem, com muito orgulho, é a Zona Noroeste, portanto, majoritariamente, o meu voto é na 118. Aliás, eu fui o vereador mais votado dessa vez da Zona Noroeste, né? Mas ampliei muito entre 272 e 273, ou seja, esse foi não só comparado à última eleição, mas de todas as minhas eleições, a minha maior Mais equilibrado. votação, né? Mesmo tendo desafios. Você imagina, como você disse, de fato essa eleição foi muito disputada do ponto de vista de número de candidatos, mas de potencial de candidatos, né? Para um dado, por exemplo, há 4 anos atrás, na última eleição, nós tivemos apenas 18, 20, 22 pessoas que passaram da marca de 2.000 votos. Dentre 300 e poucos, só 20 e tantos passaram de 2.000 votos. Nessa eleição, passaram de 300 e poucos candidatos, mais de 36 candidatos tiveram 2.000 votos. Ou seja, de uma eleição para outra, a gente não só teve mais candidatos, mas a gente teve mais candidatos, pessoalmente falando de cada um deles, que tiveram Mais votos. um rendimento maior de votos em cada um. Ou seja, aí se dá a disputa eleitoral, porque você não cresceu o número de eleitores. Pelo contrário, você teve o número de abstenções que nós tivemos, que é um fenômeno todo o Brasil, que talvez não seja abstenções, seja de fato o voto que se tem na cidade, né? De alguma forma, esse voto, esse título está registrado na cidade, mas talvez ele não pertence mais aqui, quiçá está em outra cidade. Acho que tem uma falha também da Da Justiça legislação. Eleitoral. Você sabe que hoje você justifica o voto em trânsito pelo aplicativo, O e-título. pelo e-título. Mas o que ocorre? Se eu voto em Santos e vou em São Vicente, aqui do lado, eu justifico o voto em trânsito. Ora, porque ele faz por uma geolocalização. Então, ou seja, não precisa você estar completamente distante que te impediria de ir votar. Se você estiver na cidade vizinha, justifique e a Justiça Eleitoral aceita. Nesse caso, a diferença é de uma avenida. Exatamente. Então, assim, eu acho que alguns fatores, né, é claro que não é só pela distância. O que se tem que, nós, agentes públicos e as pessoas, é entender por que, de repente, as pessoas não estão indo mais votar. Tem algumas razões. Presidente, uma outra informação importante das muitas que nós iremos conversar nessa entrevista. Ontem, o presidente Adilson Júnior deu posse, se não me engano, a 2 suplentes que ocuparão os cargos no Legislativo de Santos, que são 21. Se não me engano, foi Adriano Catapreta e a Cláudia Alonso. Por que que eles tomaram posse e por que que eles, como suplentes, assumiram 2 vagas, 2 vereadores? Até com uma questão de explicar aos amigos da CBN. Até, na verdade, nós demos posse a 3 vereadores, né? Um vereador já foi reeleito, que é o vereador Zequinha, não que ele seja suplente, porque no dia da posse tradicional, no dia 1º, ele estava
enfermo, né? Ou Acamado. seja, estava acamado, não pôde comparecer. Tá. Então a gente deu posse também ao Zequinha na data. Mas não como suplente, como Não, mandato. não, como mandato dele, né? Perfeito, Só pela 20 reeleição. vereadores tomaram posse no dia 1º às 5 da tá. tarde, né? Com exceção do Zequinha, que tomou posse ontem, aí a presidência da Câmara Mesa, Perfeito. como manda a legislação. É que houve uma alteração. Nas últimas eleições, na última eleição, isso já aconteceu, o suplente, ou seja, e como que se deu? O vereador eleito foi convidado pelo prefeito, nesse caso aqui de Santos, o prefeito Rogério Santos, né, 2 vereadores, para assumirem secretarias no Poder Executivo. O vereador Bruno Orlandi, que foi reconvidado, melhor dizendo, para ser secretário de Portos. Então ele toma posse como vereador no dia 1º, em ato contínuo, é licenciado para tomar posse como assuntos portuários. E o vereador Fabrício Cardoso, do Podemos, que se tornou secretário de Obras e Serviços Públicos. Da mesma forma, tomou posse no dia 1º e foi licenciado. Como era antigamente? Tinha que se esperar o recesso parlamentar e os suplentes tomavam posse na primeira sessão ordinária do ano, Que seria em fevereiro. que seria em fevereiro. Nós alteramos isso na última legislatura justamente para não ter essa vacância, ou seja, o vereador, a Câmara ficar com um gap, ficar com uma lacuna. Então, nós alteramos isso, possibilitando que esse ato possa ser conduzido pela mesa diretora sem a necessidade de estar numa sessão ordinária, ou seja, fizemos uma sessão solene para dar posse. Por isso que marcamos em 2 dias seguintes e demos posse aí ao Cata Preta e a Cláudia Alonso. Um outro aspecto importante, eu acho que também deve ser quase igual ao caso do Guarujá. Hoje vocês estão em recesso, a Câmara está fechada, só volta em fevereiro. Como é esse recesso? Não, o recesso ele só acontece por conta das sessões ordinárias, ou seja, nós nos reunimos às terças e quintas, né, em Santos, diferente de outras cidades, são 2 sessões, para apreciar os projetos do prefeito, projetos dos vereadores, né, ou seja, as sessões ordinárias. E como todas as câmaras, a gente está de recesso das sessões, mas a Câmara está aberta. Ontem, por exemplo, estava lá, hoje eu retorno lá, e grande parte dos vereadores também nos seus gabinetes, atendendo a população, já produzindo seus trabalhos para apresentar na primeira sessão de terça-feira do mês seguinte, né? Presidente Adilson Júnior, o orçamento estimado para Santos é pouco mais de 5 bilhões. E isso, no meu entendimento, vai aumentar também o repasse que a Câmara, que o Poder Legislativo tem direito. E em cima desse valor, acredito que seja o valor suficiente para poder fazer a Câmara ser gerida durante o ano de 2025, porque todos os anos a gente vê que a Câmara acaba devolvendo cifras significativas que não foram utilizadas pelo orçamento legislativo ao executivo. Com 5 bilhões, quanto mais ou menos vai ter a Câmara nesse ano de 2025? Pois é. Primeiro, né, começar do final, Por sempre favor. as pessoas às vezes falam, olha, a Câmara devolve, né? A Constituição Federal, né, a legislação federal determina que você tem um percentual a ser repassado aos poderes legislativos, né? Ou seja, então aqui hoje em Santos, se não me falha a memória, está na casa dos 3 e tanto por cento, pode chegar a 5%, né? Do orçamento municipal. Do orçamento municipal, que compete ao orçamento do Poder Legislativo. O que acontece ao longo dos anos, que vem acontecendo ao longo dos anos, é que a Câmara vem fazer. A Câmara de Santos talvez seja uma das mais enxutas. Acabou de sair o presidente aqui da Câmara do Guarujá, nosso amigo Mário Lúcio, e a gente percebe que nas outras câmaras a estrutura que se tem, principalmente para o parlamentar, que se traduz para a sociedade, eu não acho isso errado, pelo contrário, ele acaba sendo bastante enxuto. Por exemplo, desde que eu estou lá na Câmara, e já se vão 16 anos, estou no 5º mandato, né, ou seja, tá entrando aí o 17º ano, é a mesma coisa, né? Desde que você esteve vereador também, ou seja, você tem direito a 3 assessores e nada mais. Só isso. Um celular, Um que celular, tem um limite de conta, e um notebook exato, e o gabinete. Ponto. só. Então assim, e aí os vereadores se viram nos 30 para atender toda a população da cidade de Santos, desde da área continental, aos morros e tal.
O orçamento esse ano, por exemplo, é da ordem de 159 milhões de reais. O presidente Kaká devolveu, ano passado, quase 30 e tantos milhões de reais, né? É claro que é natural que você tenha esse cash flow, ou seja, essa sobra de orçamento, dado o número significativo de orçamento da Câmara. E as ações que foram implementadas ao longo do tempo de economicidade. Citar uma. Eu, na minha passagem, por exemplo, uma das passagens como presidente da Câmara, se não me engano, na segunda passagem, implementei, por exemplo, as placas fotovoltaicas. Foi um investimento, nós investimos nas placas fotovoltaicas e hoje resulta em economia. Ou seja, a gente não paga a luz normal, a gente consome aquilo que nós mesmos produzimos, né? Ou seja, isso dá uma economicidade ao longo dos anos de uma forma significativa. Então essas ações, elas vão gerando recursos, o que é positivo, porque a lei determina que você não pode passar por de um ano para o outro com nenhum centavo na conta. E tem uma outra ação, por que que devolve também? De um tempo para cá, isso desde a minha primeira gestão como presidente, vem sendo adotado pelos posteriores, a gente aplica até o percentual que a lei manda, ela ainda é muito restritiva quanto a isso, a gente aplica esse recurso em aplicações mesmo, em investimentos. Por exemplo, só o ano passado, só de dinheiro novo, a Câmara teve quase 4 milhões de reais. Só durante o exercício. Durante um ano, que nós aplicamos parte desse recurso, o que dá de superávit, né, ao longo dos meses, a gente, através do banco, aplica em investimentos seguros. Isso gera dividendos, gera rendimentos. Ou seja, como eu te disse, ano passado, com a presidência do presidente Kaká, foram quase 4 milhões de reais, que é dinheiro novo. Né? Ou seja, aquilo que você aplica e você tem de lucro, entende? E esse lucro também tem que ser devolvido ao executivo? Tudo. Você não pode passar para o próximo ano sem R$1 na conta. Então, isso tem sido positivo. Numa das passagens, ainda estava no Covid, por exemplo, a gente contribuiu e antecipou isso, né, ao longo dos meses, que possibilitou na compra das cestas básicas, possibilitou na transferência de recurso para o programa de transferência de renda que, na época, o prefeito Rogério havia implementado, foi tudo com o dinheiro da Câmara. Né? É claro que o orçamento cresce, como cresce o da cidade. O orçamento da presidência do Kaká foi de 142 milhões, a gente assume agora, esse ano, com um orçamento de 159 milhões de reais. Um orçamento que, às vezes, chega a bater quase algumas das cidades do litoral sul. Não tenha dúvida. Né? 152 milhões é mais do que muita cidade aí. Agora, presidente Adilson Júnior, como que é lidar nesse biênio com 7 vereadores fazendo oposição? A gente observa, acompanhando as sessões da Câmara, que às vezes a temperatura fica um pouco alterada, né? A gente fala desses vereadores de oposição, os 4 do PL, mais os 3, onde se inclui Marcos Caseiro, Débora Camilo e Chico do Setaporte. O senhor vê aí debates acirrados, acalorados, nesse biênio, onde o senhor vai estar à frente do Legislativo Santista? Olha, eu penso que, na verdade, depois de muito tempo, como você bem disse, o campo majoritário da base de governo ele diminuiu um pouco, né? Ou seja, nós, na última legislatura, por exemplo, nós éramos em 21, 19 eram da base de apoio do governo. Hoje, reduziu para 14, né? 14 da base de governo, 4 do PL, 2 do PT e 1 do PSOL. Mas quem foi Jânio Quadros? Quem foi que falou essa frase? Se você não tiver oposição... Foi Oswaldo Justo. Crie. Aquele que não tiver oposição, que crie. Que crie. Exatamente. Porque isso é saudável, acho que do ponto de vista, ou seja, de você provocar, né, de você provocar no bom sentido, ou seja, de você buscar sempre não que a Câmara mesmo, a base de governo, não que não faça uma fiscalização, pelo contrário. Né? Quantas vezes a gente não tem requerimentos de informações, Lógico. uma cobrança, mesmo que você seja, ou seja, aliado de um prefeito. Isso não impede o teu trabalho enquanto fiscalizador, né? Mas vai ser, lógico, um cenário diferenciado, né? Que aí cabe a habilidade do governo, né? Como é em todos os governos. Já tem um líder do governo ou ainda não? Me parece que teve, assim, uma conversa, um convite, ainda não sei se de fato foi aceito ou não, do prefeito Rogério com o vereador, o presidente Kaká, né? Kaká Teixeira.
E penso que deve caminhar nesse sentido. Não sei se isso já está, de fato formalizado, mas eu acho que as primeiras conversas já aconteceram para que isso ocorra. Agora, presidente Adilson Júnior, presidente da Câmara de Santos, a gente viu aí que no segundo turno aqui em Santos, teve aí quase pouco mais de 14 mil votos, que deu a reeleição ao prefeito Rogério Santos. E isso também temos que confirmar e afirmar que houve uma disputa acirrada na disputa ao cargo máximo, que é o chefe do executivo na cidade de Santos. Com esse resultado, o senhor acredita que os munícipes estejam mais atentos com relação à performance dos seus representantes? Acho que sim, eu acho que não só atentos, né, de alguma forma também, essa 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 disposição política que a gente enfrenta, principalmente no país, dessa polaridade, né, ou seja, acabou isso repetindo também em Santos, né, de alguma forma, a gente tinha uma candidata mais aliada aí, por exemplo, ao governo, ao ex-presidente Bolsonaro, e o Rogério mais ali de centro, e a candidata Thelma mais uma candidata do PT, de esquerda, né. Eu acho que esse cenário se repete em Santos e, de alguma forma, as pessoas também têm a sua predisposição ideológica e partidária. O que não necessariamente, até porque era algo, de se considerar que a avaliação do governo, ela é mais positiva do que né, ou seja, a avaliação percentual, quando você pergunta para as pessoas a avaliação de governo delas, elas avaliavam, ou seja, o número de pessoas que avaliavam como positiva foi maior do que uma resposta na urna. Ou seja, isso talvez seja essa predisposição por uma questão ideológica, partidária ou de alinhamento político, né. Mas penso que as pessoas sim estão mais antenadas, diria até mais críticas às ações governamentais, às ações políticas, e é natural, eu acho que é salutar isso, que as pessoas participem da vida da cidade e que entenda como isso também se dá, né. Eu acho que dá tempo antes de chamar o repórter CBN, a sua ascensão política é notável, né. O senhor pensa em um dia, até porque é jovem, tentar aí emprestar ou lançar o seu nome a uma campanha para prefeito na cidade de Santos? Douglas, de verdade, a gente tem que ser muito transparente nesse sentido. É claro, quando você está na política, Sim. né, e pela misericórdia do Senhor, né, e pelas pessoas acreditarem no nosso projeto, tem me reconduzido ao cargo por 5 vezes, né, é natural que a gente sempre nos coloque à disposição, né. É claro que isso sempre cabe às pessoas entenderem o momento político da cidade, né, mas quando você está na política, quando você tem experiência que, graças a Deus, a gente pôde, angariar ao longo desse tempo, enquanto vereador, enquanto líder dos mais diversos governos, né, líder do governo do prefeito Paulo, líder do governo, do Rogério, primeiro Rogério, mandato. 3 vezes presidente da Câmara, isso te dá uma experiência muito especial, né. Eu costumo dizer, uma das minhas formações hoje, inclusive de pós-graduação, é gestão pública, mas nenhuma das academias me deram tanta experiência do que a vivência, do que o dia a dia, né, do que você vive a cada dia. E é natural que se as pessoas entenderem que você pode ser um player nesse sentido, que você coloque à disposição. Acho que um político, um ator político que fale que não, né, Concordo. é E outra coisa, presidente Edilson Júnior, eu acho, que o político ele tem que ter comprometimento. A gente lembra alguns políticos do passado: "Não, não sei, talvez, se a população aí pedir, eu vou analisar". Eu acho que tem que ter posicionamento. Ninguém está na política, o senhor é um deles, porque simplesmente: "Ah, me colocaram aqui". Não, o senhor foi buscar votos, o senhor tem um trabalho, o senhor tem uma prestação de serviços ao município, então é natural uma ascensão política. Da mesma forma como o seu antecessor aqui na bancada, o presidente Mário Lúcio, falou da importância que o Guarujá tem que ter um deputado estadual, um federal, né? E pela quantidade de votos, por ter mais de 200 mil eleitores, eu falei, o senhor seria um deles em 2026? Por que não? Se a população quiser, se houver um momento para isso, eu vou ser candidato sim a deputado. Então, eu julgo importante os políticos terem posicionamento político, até porque hoje vocês são muito mais observados do que em anos anteriores, né, presidente? sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que de alguma forma, é salutar que isso aconteça. A gente precisa Lógico. de atores na política, né.
Eu penso que quando a gente estava falando aqui de eleição e como foi disputada e as pessoas tendo um rendimento eleitoral maior do que em outros anos, também passa um pouquinho disso, ou seja, de pessoas que voltaram a querer participar das ações políticas da sua cidade, do seu estado, ou seja, que a gente carece disso, né? Não falando nem em favor nem contra ao que eu vou dizer agora, mas não é possível que nós tenhamos no país, por exemplo, só 2 pessoas para disputar a eleição da presidência da república. Concordo. Tem que aparecer mais liderança. Exato. Nós estamos conversando com o presidente da Câmara de Santos, Adilson Júnior, que volta depois do repórter CBN. Tem uma figura que eu tenho um respeito muito grande e sei que a recíproca é verdadeira, do médico infectologista, ex-vereador de Santos, Evaldo Stanislau. E ele faz uma pergunta ao presidente. Douglas, como o Adilson viu o papel da Thelma na eleição no segundo turno? Abraço. Grande abraço, meu médico, meu amigo, e com quem eu tive o grande prazer de desfrutar 4 anos ao seu lado, os caras mais brilhantes e inteligentes, né, que o Evaldo Stanislau, mais uma das figuras santistas aí que nos enche de muita satisfação hoje, na verdade, com essa questão não só hoje municipal, mas estadual e no país, né? Bem respeitado o infectologista Evaldo Stanislau, um grande abraço a ele. Acho que eles são uma importância, né? A Thelma é uma figura política importante na cidade, né? Uma pessoa que tem que ter sempre o nosso respeito acima de tudo, né? Ou seja, talvez seja uma das figuras políticas com maior experiência em cargos que a gente tenha, né? Thelma foi vereadora, foi prefeita, foi deputada estadual, deputada federal, retornou a ser vereadora, disputou eleições como essa de prefeito, ou seja, tem uma predisposição que é fora do comum. Talvez dos atores políticos que a gente tenha, a Thelma hoje é aqui figura aí como uma das mais experientes, Perfeito. estando nos mais diversos cargos. E fez uma eleição brilhante, né, muito centrada, muito tranquila, né, muito proativa. Acho que teve um papel importante, principalmente, digamos, para o prefeito Rogério, talvez seja essa avaliação que o Evaldo espera que nós façamos, essa reflexão, é até pela polaridade, como eu falei no bloco anterior, ou seja, parece que a gente só tem 2 atores, o Lula e o Bolsonaro. E isso tem se refletido em algumas eleições, acho que isso vem perdendo, de alguma forma, de verdade, alguma intensidade como se tinha no passado, mas foi importante porque fez esse corte, né, mostrou que a gente tinha 3 cenários, uma mais voltada, talvez, não sei se é extrema direita, que é a deputada Rosana, quem eu respeito bastante, né, ou seja, eh, que fez uma boa eleição, de fato esperava até um pouco mais, essa é a minha opinião, pessoal, né, mas tentou ali aliar a sua imagem, como é alinhada ao governo Bolsonaro. O Rogério mostrando ali talvez um centro, né, uma posição de centro, e até uma que fez esse corte, falou: "Não, aqui está a esquerda", ou seja, então a polaridade, ela perdeu essa intensidade de Santos e favoreceu, sem dúvida alguma, penso as propostas do prefeito Rogério. Então eu acho que foi de suma importância, acima de tudo, pela democracia, ou seja, para as pessoas conseguirem analisar diversos cenários, se não só 2. Agora, essa polarização, você acredita que ela se tornará ainda presente a partir do retorno do recesso nas sessões da Câmara? Eu penso que sim, né, eu acho que as propostas defendidas, elas serão, continuarão sendo mantidas, mas acredito, tenho quase certeza que a questão da eleição tem que ficar no âmbito da eleição, né. Essa coisa da disputa, só pela disputa, as pessoas já não entendem mais, até porque isso é uma grande bobagem. A gente, todos nós, independente da nossa ideologia, das nossas crenças, temos algo em comum, que é ver uma cidade cada vez mais próspera, menos desigual, né, cada vez mais atrativa, né, que gere valores, que gere renda, que gere emprego. Eu acho que isso tem que ser o pensamento de todos e as ações de todos os agentes públicos e políticos, não só da nossa cidade, mas do nosso país. Isso tem que estar presente na tônica, né, essa coisa da disputa só pela disputa, porque tu defende o vermelho e o outro azul, é muito rasa. Então eu penso que isso não vai acontecer. Mas claro que propostas diferentes para a cidade, que é salutar, elas serão defendidas
ao longo dos mandatos. Agora, presidente da Câmara de Santos, presidente Adilson Júnior, a gente sabe da importância e da história do Legislativo Santista. O senhor falou muito rapidamente no bloco anterior, e eu acho importante essa discussão junto com a população, de algumas conquistas que a Câmara tinha e que, por vezes, a população, por não estar presente e conhecer, ela faz a crítica, né? E eu acho errado isso, porque eu quero criticar, de fato, aquilo que não está dando certo, aquilo que não está funcionando. Agora, se eu tenho a ferramenta, se eu tenho o serviço, se eu tenho a liberdade, se eu tenho o fórum para discutir e não utilizo, eu não posso ser omisso, né, ou hipócrita de fazer uma crítica pela crítica. A estrutura que cada vereador tem na cidade de Santos, o senhor falou muito bem, é muito tímida pela importância do legislativo e o trabalho que esses vereadores são obrigados e têm na representatividade da população de Santos. Por exemplo, nós tínhamos na época os carros que eles foram tirados na época do então presidente Gilberto Tayfur. Me lembro muito bem que o saudoso Marcos de Rossi estava tentando, na época, retomar não 21 veículos, mas uns 7 veículos, para que pudesse ser colocado em sistema de rodízio quando o vereador precisa, de repente, representar a cidade em São Paulo, no interior ou no outro estado. E às vezes ele tem que ir, o quê? Ele vai pegar um Uber, ele pega um táxi, e quando ele vai representar, vamos supor, num evento do governo do estado, só dando como exemplo, às vezes o carro dele nem vai entrar. Por quê? Porque não é um carro oficial. E o ouvinte da CBN Internauta está falando, poxa, Douglas, essa é uma discussão muito pequena. Eu não julgo pequena, eu julgo a importância do representante do legislativo, porque é ele quem vai representar os anseios da população. Isso em todos os municípios. Sem dúvida, sabe, Douglas, é claro que ações ainda são impopulares quando tem uma certa. Quando aparenta ser privilégio. É. Mas hoje em dia, você prover, por exemplo, para pegar um elemento que você falou, um parlamentar ou um agente público de uma condução, não é mais um privilégio, né? Ou seja, é uma ferramenta Lógico. de, inclusive, de cada vez mais acesso e encurtamento da distância entre as pessoas e quem as representa, não é? Não é um privilégio ter um carro. Todos nós não, mas a grande maioria das pessoas, até pela economia, pela facilidade, de hoje, que não é de outrora, tem essa A possibilidade. Câmara de Cubatão tem, a Câmara de Guarujá tem, Exato, como você por disse, a Câmara de exemplo. Santos não tem, assim, e é uma coisa, que você fala assim: "Ué, mas como que eu vou lá em Caruara? Como que eu vou lá na área continental? Como é que você vai na Como você Assembleia, numa vai audiência pública que numa tem a ver com a audiência?" sedição, por exemplo, para discutir a terceira pista da Olha, Imigrantes? não vamos longe, claro que hoje tem muita digitalização, mas tira isso do âmbito do parlamentar, do agente político. A Câmara é também um setor, ou seja, é um poder, mas ela tem os seus funcionários, ela tem o seu Sim, dia a dia que tem que funcionar. Olha, tinha momentos que você tem que levar documentos, por exemplo, no Tribunal de Contas, e a gente é auditado pelo Tribunal de Contas lá em São Paulo. perfeito. O funcionário tinha que pegar um calhamaço de de documentos, pegar um recurso, pegar um ônibus, pegar um metrô, porque a Câmara Isso não existe, não desculpa. tem o próprio veículo dela, ou seja, para um Para funcionário ir. servir a Câmara. Exato. Como que é imaginável isso, entende? É que quando a gente fala isso, parece que você quer privilegiar ou dar privilégio ao agente político, e aí isso é impopular. Mas hoje, qualquer empresa de menor porte, de grande porte, tem no mínimo algo de um transporte, né? Ou seja, para você fazer essa logística. A Câmara de Santos não tem, e há anos não tem. Então você tem que se virar nos 30 para, por exemplo, às vezes prover o próprio funcionário, né, tira isso aí do agente político, de poder, se locomover ou estar em algum lugar. Ou seja, são desafios, né? Porque isso sempre cai na malha da questão impopular. E aí, ao longo do tempo, você vai perdendo, essas possibilidades de recursos, inclusive para aprimorar o trabalho. Outro aspecto importante que a gente falava a respeito de projetos que passam necessariamente, obrigatoriamente pela Câmara, para que eles possam ser efetivados,
tem a ver também com essa revitalização que envolve o Valongo. A gente conversava recentemente com o Roberto Coutinho a respeito de um projeto habitacional que tem aí, inclusive, a oportunidade do Minha Casa Minha Vida, são 1.088 apartamentos lá no Valongo, o Parque Valongo, a transferência do terminal do Concais, já assinado pelo deputado Paulo Alexandre Barbosa, através do governo federal, do Macuco para o Valongo. A secretária Célia esteve ontem aqui, falou que isso pode se concretizar de 3 a 4 anos no máximo, ou seja, toda essa evolução, todo esse aprimoramento da infraestrutura da cidade de Santos passou pela Câmara de Santos, né, presidente? Sem dúvida. Inclusive, o que a gente muito fala, né? Qual é o fenômeno das grandes cidades, em especial cidades históricas, que você tem menos pessoas circulando no centro, né? E você tem que fazer o trabalho inverso, que é levar pessoas para o centro da cidade. E por que isso se deu? Primeiro que o centro, antigamente, todo mundo sabe, era o grande celeiro comercial. Com o advento de shopping centers, com o advento de e-commerce, claro que isso vai perdendo a sua essência. Com o advento ainda mais agora, depois da pandemia que se inventou o home office, as empresas, por exemplo, portuárias, quantas delas mantiveram, por exemplo, os seus funcionários nas suas casas? E isso vai fazendo com que os escritórios vão fechando. E aí você tem que ser audacioso e pensar em medidas que você leve de volta, em especial, repito, como em Santos, para um centro histórico, pessoas. E aí entra o legislativo. A gente reformulou legislações, por exemplo, hoje está sendo construído ali perto do Valongo, para citar o bairro que você falou, quase 2.000 moradias, num empreendimento particular. O que o poder público fez para induzir este crescimento? Reduzimos, é o menor índice, o IPTU não se paga por 5 anos. Então, quem construir no centro, e depois, lógico, as pessoas comprarem esses apartamentos, por 5 anos é isento de IPTU. Isso passou pelo legislativo. É o menor índice de ITBI, é o menor índice dos mais diversos impostos, para induzir, através da iniciativa privada, essa locomotiva e você reaquecer a questão do centro. Essas ações, ou seja, que passam pelo plano diretor, que passam pela lei de uso e ocupação do solo, por exemplo, são feitas pelo executivo, mas bastante aprimoradas pelo legislativo, inclusive através de audiências públicas que se colhe essas sugestões da população, né. Isso tudo passa pelo poder legislativo, né, essas ações e essas transformações passam por lá e essa, foi mais uma delas. Presidente da Câmara, Adilson Júnior, presidente da Câmara da cidade de Santos, quais desafios que o senhor pretende e acredita enfrentará, nesse biênio 2025-2026 à frente do Legislativo? Porque, a meu ver, é um biênio de muito trabalho, porque aí acaba praticamente acumulando o seu mandato e a presidência do Legislativo santista. Exato, isso junto à mesa diretora, né, o vereador, eh, Piemonte, o vereador Bispo Maurício, a vereadora Renata e, o vereador Lincoln Reis, que fazem parte da mesa diretora, e o conjunto da Câmara, eu acho que são muitos desafios. Primeiro, da gente ter esta harmonia e uma sinergia, né, como somos poderes independentes, porém harmônicos, na construção, na reconstrução da nossa cidade, ou seja, em muitos desses aspectos, como a gente falou. E da questão do ponto de vista administrativo, talvez o maior deles agora que já se inicia nesses dias, é a gente ajudar inclusive nessa indução de uma região da cidade que ainda precisa também do poder público, que é ali bem perto da Câmara, e aí eu estou falando das ações no Colégio Acácio. Eu O ia Colégio tocar nesse tema. Acácio é Legal. um colégio que era do estado, do governo do estado de São Paulo, que passou ao município, faz parte de uma área bastante, ainda complexa ali da nossa cidade, que tem um corredor comercial, em especial das lojas de móveis, mas ainda é um lugar que precisa da indução. Penso que somado ao quadrilátero de investimentos, desde lá do mercado municipal, desde, do parque tecnológico, da nossa, hoje, escola municipal, que até então era particular, de um tempo para cá, né, a nossa escola, que tem, ô Jesus, me fugiu o nome agora. Acácio? Não, não, perto do Acácio, a escola É o Cleóbulo? onde era a Secretaria de Educação. Pois bem,
são investimentos públicos que estão sendo feitos naquela área. O que faltava? A gente tem o mercado, vem vindo ali, você tem hoje o Parque Tecnológico, e nós temos aquela grande escola municipal, que era Santista. o Escola Santista. Escola Santista, que hoje é municipal, Isso, e na perfeito. esquina a gente 7 tem a de Cássio, setembro. na 7 de setembro. O que acontece? Com a ação que agora começou, né, a Escola Cássio veio para a Câmara ainda na inspiração do presidente Rui de Rosses, né, depois eu tentei fazer um acordo, fazer um modelo de gestão junto à Unesco, né, a gente ficou 1 ano e tanto trabalhando nesse sentido, no final não deu certo. O presidente Kaká retomou isso e fez a licitação deu ganha, e a gente agora continua nesse processo de continuidade. Temos já a ordem de serviço, deve começar nos próximos dias, agora próximo do aniversário da cidade, a obra do Acácio, que tem vários aspectos. Do ponto de vista, ela é uma escola tombada pelo patrimônio histórico, ela tem um valor arquitetônico do ponto de vista de engenharia, ímpar. que é um exemplo de engenharia nas mais diversas universidades de arquitetura, melhor dizendo, né? E, do ponto de vista urbanístico, é algo que precisa de investimento. É um lugar que está lá degradado, ou seja, quando o poder público entra, transforma aquele lugar, dá vida para aquele lugar, leva pessoas para lá, onde vai funcionar a escola do Legislativo, alguns outros setores da Câmara, quer dizer que você começa a movimentar, e pode ser também mais uma ação de uma mola propulsora de indução de geração de emprego e renda naquela região. É o que a gente acredita, não é uma obra fácil de ser feita, né? Uma obra que deve durar pelo menos aí mais de 1 ano e meio, é uma obra muito complexa, dado o modelo construtivo da Escola Cássio. Para você ter uma ideia, Douglas, não tem ar-condicionado na escola. Ela não foi feita para ter ar-condicionado, o modelo arquitetônico dela, que é um exemplo para a época, era de ventilação cruzada. Hoje é inimaginável que você tenha um lugar em Santos sem ar-condicionado. A gente não está nem no calor, e aqui a gente está no estúdio com o ar-condicionado ligado. Imaginemos nós quando fizer os seus 30 e poucos graus. Então imagina você colocar ar-condicionado, por exemplo, para ser um exemplo muito simples, de algo que não foi projetado para ter ar-condicionado. Então ela é um ponto de vista bastante complexo de reforma, né? Que nós vamos adotar, mas eu penso que isso a gente vai conseguir entregar para a Perfeito. sociedade algo ali para revitalizar também aquela área. Eu acho importante essa iniciativa, esse desafio do presidente da Câmara, Adilson Júnior. Presidente, a gente está quase chegando no final da sua entrevista, e quem fez um vídeo recentemente foi o seu colega de Câmara, o vereador Benedito Furtado, meio que um desabafo. Eu observo que, às vezes, o Benedito Furtado tem assim, uns repentes, né? Ele se demonstrando indignado de vereadores que são reeleitos ou eleitos e aceitam o convite e vão para o executivo ocupar uma secretaria. Eu acho errado isso. Ele desabafando. Qual a sua opinião com relação a isso? Não ao desabafo do vereador, porque o senhor é um deles, mas quando um vereador é eleito e aceita um convite do executivo para assumir uma secretaria. Do ponto de vista pessoal, eu não sou contra. Eu acho que as pessoas, elas podem aceitar ou não convites, né? E no caso, se o prefeito faz um convite a uma pessoa, seja ela eleita ou não, e entende que aquela pessoa pode contribuir num outro lugar, também no desenvolvimento da cidade, cabe à pessoa, de um foro muito íntimo, junto com a sua equipe, até com a sociedade, claro, porque foi eleito pela sociedade, fazer essa discussão. Eu, particularmente, não acho errado. É que naquele momento, e a gente conhece o Furtado, que é o decano da casa, é um dos vereadores mais combativos e proativos, com seus 9 mandatos, né? O pano de fundo foi que o vereador Fabrício se utilizou das redes para falar que estava indo para o executivo, mas talvez não foi muito hábil, digamos assim, nas palavras que utilizou, né? De alguma forma pareceu, e só pareceu mesmo, porque não foi a intenção do vereador Fabrício, que estava diminuindo o poder legislativo, enaltecendo o executivo, e, ou seja, e usou palavras talvez que não foram bem compreendidas, que estava lá para fiscalizar e ampliar um projeto dele próprio, quando não é assim, né? Seja no legislativo, ou seja enquanto secretário, você vai para ouvir e, de alguma forma, ter a participação de todos nessa sinergia. E é isso, no ímpeto do Furtado, ele fez esse desabafo, né? Ou seja, uma opinião que a gente respeita muito, e por essa razão isso foi colocado.
Presidente Adilson Júnior, obrigado pela sua participação, assim como o Mário Lúcio, o Adilson Júnior e demais presidentes que a produção da CBN vai convocar para vir aqui, como não só uma entrevista, mas com uma prestação de contas. Quero desejar boa sorte à frente desse biênio, né? Porque os anseios dos santistas estarão sendo apresentados, debatidos através de audiências públicas e em votações, e a casa ela é aberta, né? Eu vou tomar liberdade, você não precisa pagar para você ir na Câmara de Santos, pelo contrário, visite um vereador. Ah, Douglas, mas meu vereador não foi eleito, não importa, mas com certeza tem um vereador que foi eleito e que você tem uma certa empatia, acha que ele é uma boa pessoa. Vá conversar, dialogue, leve propostas, participe das audiências públicas. Eu sempre vejo, Adilson Júnior, que é igual morar em condomínio. Você reclama do síndico, mas tem reunião, você não vai e depois reclama que ele foi reeleito. Eu acho que é mais ou menos isso. A população tem que participar. A gente já passou daquele período, vou votar em você, hein, Geraldo? Vê lá o que vai fazer. Não, vê lá não. Votei no Geraldo, vou acompanhar o posicionamento do Geraldo e se ele vai cumprir aquilo que ele prometeu durante a campanha. Esse é um exercício que nós precisamos ter, né? Sem dúvida, e a gente não é perfeito, Lógico. né? A gente acerta e erra. E eu acho que quando a pessoa tem a predisposição de ouvir mais, tende a errar menos, né? E quando esses dois se unem, só pode ser positivo, né? Ou seja, quando o ente político consegue ouvir mais a população e a população ouve e pondera, porque a gente não precisa ter a mesma opinião sempre, né? A divergência, ela é às vezes salutar, desde que a gente possa chegar numa convergência, mesmo que essa convergência não seja aquilo que você quer ouvir ou aquilo que eu quero ouvir, ou seja, mas que nós nos entendamos. Eu acho que esse é o grande sentido da vida e da vida política também, viu, Douglas? Ronaldo Ferreira mandando um abraço para você. Um grande abraço, Ronaldinho. Doutor Ronaldo Ferreira. Doutor Ronaldo Ferreira. Gente boníssima, pessoa que tenho muito carinho e é um grande amigo. Mas obrigado pela oportunidade de estar aqui, estou sempre à disposição, me fez lembrar um passado muito prazeroso da minha vida, onde aqui nesse ambiente... em rádio. E aqui era os estúdios da Rádio Atlântica de Isso. Santos, onde eu tive o prazer também de trabalhar aos finais de semana, quando era comandado pelo nosso amigo Santiago Pérez, e estive aqui, passou um filme na minha cabeça, né, de quando... Que bom. A gente teve a oportunidade também de estar num prefixo que fez história aqui na cidade de Santos, da Rádio Atlântica. Obrigado, sempre à disposição, obrigado aos ouvintes da CBN, nosso mandato sempre à disposição das pessoas para que a gente possa retribuir esse carinho e essa confiança que dão a nós. Obrigado, Adilson Júnior, um amigo, uma figura que eu tenho um respeito muito grande. Mande um beijo especial para o Enzo. Muito obrigado. Quantos anos já? 11. 11 anos, passando muito Passa rápido, hein? E um beijo especial aos pais. Obrigado. Boa sorte à frente do Legislativo Santista.